E muitas vezes a gente tem que quebrar algumas regras. Acho que diria que tem mais regras interiores que a gente Para ser quebradas do que justamente aquilo que é exterior. E aí a gente tem um conflito que é interessante entre a cabeça e o coração. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, mas antes eu tenho um recado para você que acredita nesse tipo de conteúdo. Você sabia que você pode contribuir para a expansão e melhorias aqui do canal? Sendo assim, nós deixaremos um QR Code para que você possa fazer a sua contribuição. E sim, a sua ajuda, a sua doação pode fazer sim muita diferença para que cada vez mais a gente alcance mais corações. Nós contamos com você e segue agora mais um episódio do podcast. Bom, a gente vai continuar então a série, né? Interessante, né? A gente vai falando, mas um assunto vai interligando o outro. Nós falamos sobre medo, nós vamos tocar um pouquinho sobre essa dinâmica do medo. Espero que você que participou aí das outras oportunidades possa também agora, né, tá aí aprofundando, né, nessa experiência. Vamos falar sobre os pés peludos, né? Esse nome assim, né? Esse povo que aparece justamente aqui que o Tolkien coloca. Mas é interessante, né? Um jeito de a gente olhar para um povo é justamente ver como eles vivem, qual é a forma, vamos dizer assim, da arquitetura do lugar aonde eles estão. A arquitetura, ela fala muito, né? Sobre gostos, né? Porque a arquitetura também é uma arte que expressa muito daquilo que está no coração, né? Como que se vive, vai se falando, né, bastante nessa dinâmica de como você está vivendo, né? E os pés peludos, eles vivem, vamos dizer assim, a arquitetura deles é a própria natureza. Eles se confundem, né, com a natureza. As suas casas podem dizer assim que são camufladas, né? Eles estão tão envolvidos na natureza, né, recebem dela todo o dom, vivem deste dom recebido da natureza. Então é um povo também, de certa forma, nômade, ou seja, vão à medida que acabam o recurso, vão para outros lugares, mas vivem justamente entranhados. Nós sabemos que a natureza, ela tem uma série de regras, né? E as regras naturais, elas são tão fortes, né? E a gente às vezes carrega dentro de nós muitas regras interiores, né? Como viver, como fazer, como educar, como colocar cada uma dessas coisas, né? E cada um tem uma criação, né? Eu fui criado, olha, gente, com bastante regra, bastante assim, treinamento militar. Treinamento militar, minha mãe ainda está acompanhando aí, sabe justamente o que é esse treinamento militar. Não tinha nada que não fosse lá justamente fiscalizado, comprovado que se foi feito, como foi feito, o processo com que foi feito, legal, né? A gente vai sendo construído assim. Tem pessoas que justamente vão ser formadas num sistema de regras muito diferente. Mas todos nós, de certa forma, vamos ter regras para convivência, para relacionamento e regras que nós vamos trazer para nós mesmos, né? E eles têm lá várias das regrinhas, né, que eles vão ter, mas uma delas é justamente tentar viver em comunidade, fazer esta dinâmica de comunidade acontecer e não sair justamente daquele círculo ali aonde está o povoado. Por quê? Porque sair daquele ciclo aonde estava o povoado poderia significar justamente perder a sua área ali aonde você tem uma certa proteção. Então não sair ali aonde está. E isso é uma coisa interessante, porque a regra em geral nos protege, né? Estava falando aqui há pouco, né, sobre os fariseus. Os fariseus muitas vezes procuraram as regras para se protegerem. E a gente se apega às regras, né? Não, e a gente, para perder regra, é muito difícil, né? Tem algumas regrinhas que a gente fica chateado como não acontece, né? Como comunidade, a gente tem isso aqui muito forte, né? Porque como cada um de nós temos uma criação, né? Que para quem não sabe, a gente mora juntos, tá, gente? Todos nós três aqui moramos juntos, então temos regras de convivência, mas cada um tem o seu jeitinho, né? Uns mais fáceis. Cada um foi educado de um jeito. Cada um foi educado de um jeito, né? Então, eu, por exemplo, fui criada na roça. Na roça, então são outras regras. Outras regras. Né? Que já não são as daqueles que conviveram talvez na cidade, que talvez o medo, o receio, talvez até criado de uma forma mais reservada no apartamento, mas é outra realidade. Então, eles também ali tinham regras, mas tinha uma pessoa que, de certa forma, fugia à regra, que era a Nori. Ela
queria levar as pessoas fora daquela circunferência ali do povoado, né? E ao fazer isso, ela expunha, né, as pessoas, né, essas crianças, né, justamente a um perigo. Mas ela fazia isso. Ela acreditava que, ao fazer isso, dava a oportunidade delas verem algo que elas não conheciam. Ou seja, extrapolar aquilo que é as regras. Nós falávamos, né, no podcast né, anterior sobre essa dimensão de justamente superar esses medos. E aí ela fazia essa superação ensinando isso desde pequeno, né, vamos dizer assim, para aqueles que estavam ali em volta dele. Então, levava as crianças, mesmo ali no perigo, levavam elas e elas justamente se saboreavam com as frutas que não tinham ali perto. Essa experiência só era possível quando justamente elas ultrapassam essa regra. Muitas vezes, então, Deus vai fazer isso, Jesus vai fazer isso com os fariseus, fazendo com que eles pudessem superar a regra, por exemplo, a regra do sábado. Então, não podia se fazer nada no sábado. Sim. Mas Jesus questionava, será que não é permitido fazer, tipo, bem no sábado? Até o bem não é possível, né? E ele questionava sobre este bem, que era justamente a dimensão de poder curar as pessoas, de ter a vida das pessoas transformadas, justamente que superava aquela regra. E muitas vezes a gente tem que quebrar algumas regras, acho que diria que tem mais regras interiores que a gente para ser quebradas do que justamente aquilo que é exterior. E aí a gente tem um conflito que é interessante entre a cabeça e o coração. Porque, às vezes, para amar, o coração ele vai trabalhando conosco a dar como que a gente falaria assim de um impulso, intuições de amor. Só que, ao mesmo tempo que essas intuições de amor acontecem, às vezes a nossa cabeça para. A gente começa a paralisar-se nisso. E a gente vai começar a ver uma diferença aí acontecendo, por exemplo, entre os pés peludos e os elfos. Os elfos também têm uma arquitetura totalmente envolvida aí na dimensão da natureza. Porém, vocês vão ver os elfos numa atitude mais intelectual. Ou seja, eles estão no meio da natureza, mas eles têm vestes diferentes, comportamentos. Você vai ver o elfo, né, ali lendo, fazendo poesia. Você não vai encontrar isso nos pés peludos, porque os pés peludos é como o que regem eles está muito mais no coração do que na cabeça. Então, nós precisamos aí trabalhar essa dimensão de que essa dimensão aonde temos ali a mente trabalhando e também o coração. Este coração que muitas vezes vai nos impulsionar. E aí é interessante vermos que o coração começa a nos falar cotidianamente. Ou seja, no cotidiano, nós percebemos um movimento do coração. E aí você percebe, sabe aquela pessoa que você deve aproximar-se? E aí, às vezes, o coração pede, mas a cabeça vai dizendo, não, porque isso, porque isso, que aquela pessoa... você poderia falar... Tinha uma situação interessante no nosso, né, que uma pessoa tinha um lema, né? O lema era, todo mundo que senta ao meu lado sai evangelizado, né? E era muito forte essa expressão, porque a pessoa, essa missionária, pegava um ônibus... E evangelizava alguém. Evangelizava alguém. Eu pego o ônibus e fico pensando, mas se eu falar alguma coisa para essa pessoa, que ela vai pensar? Mas tem gente que pega o ônibus e reza, tomara que não sente ninguém, tomara que sente ninguém do meu lado. Tomara que durma, tomara que durma. Por favor, meu Deus do céu, pelo menos eu acho um lugar para sentar, porque nem isso. Então, a gente, muitas vezes, é neutralizado diante disso, né? Aí teve uma outra experiência, que eles entraram no supermercado, e aí tinha uma pessoa ia conversar com a pessoa do supermercado, ia falar com ela para que a outra pessoa que estava no celular pudesse justamente rezar por essa pessoa que estava no caixa do supermercado. Ela entrou, viu no crachá o nome da pessoa, vamos dizer, o Eduardo. Eduardo, eu vim aqui só para falar com você. E eu tenho uma pessoa aqui nesse celular que quer falar com você. Ela tem uma mensagem especial para você. Ela falou assim, mas para mim... Aí a pessoa falou, mas você não é o Eduardo? Eu falei assim, sou. Então, é para você, ela está dizendo que é para você. E aí, essa pessoa pegou o celular e a outra pessoa, a outra missionária, começou a rezar por ela e começou justamente a falar uma palavra de profecia, uma palavra de ciência, de situações que estavam acontecendo na vida dessa pessoa. E ela saiu, quando ela voltou para o caixa, ela estava sem rumo. Nossa. Não conseguia passar as compras, não conseguia... Impactada. Mas o que está aqui?
é o coração que vai, muitas vezes, além da razão. Só que para isso é como se a gente tivesse que voltar ao contato do que é mais natural dentro de nós. Ou seja, aquilo que é mais essencial em nós. O que nós vemos nos pés peludos é que eles estão mais próximos daquilo que é natural. E o homem moderno, vamos dizer assim, ele perdeu a naturalidade das coisas e começou a buscar a naturalidade, vamos dizer assim, o encanto somente pela cabeça. Legal, Hoje nós sim. poderíamos dizer que o intelecto tem uma força muito de atração hoje. É como se tudo aquilo que é intelectual brilhasse para o homem moderno. A gente fica admirado, né? Admirado. Admirado, tá vendo? É muita admiração. E aí a gente pega, se espanta com isso, né? Mas às vezes perdeu a dimensão do coração. E é impressionante, né? Dos apelos da igreja é justamente que a gente observe o que é natural, né? Essa coisa da fecundidade, né? Ver o que é natural, né? Voltar a esse natural. E a gente tem muita dificuldade hoje de conviver com esse natural como se fosse alguma coisa do passado e que fosse ruim. Então, mas a gente vai percebendo que quando você vê e entra nessa dinâmica do natural, você vai encontrando essa essência. E aí, essa descida justamente ao coração, ela é como que um toque de Deus. Porque do coração nasce justamente a força daqueles que são improváveis. Ou seja, aqueles que você menos pensa que pode mudar o rumo, são eles que aparecem. Por uma força que passa desapercebido. E Deus sempre foi assim. Ele sempre agiu com aqueles que menos se esperava. Por quê? Porque ele confunde os fortes. Ele confunde o raciocínio, Ele quebra a lógica, né? Ele confunde a sabedoria dos sábios. Porque ele entra Cristo em outra... crucificado, que é completamente diferente do que a gente pode entender e desejar. Sim, e a gente vai vendo as coisas acontecerem destas formas. E aí, o absurdo é a força que existe nessa pequenez e na força que há dentro do coração do homem. Né? A gente tem justamente acontecimentos na história da humanidade que você pensar começaram com pessoas pequenas. Quem estuda aí, por exemplo, os processos de avivamento na igreja, sempre começaram com pessoas pequenas. Sim. Não começaram com grandes homens. As aparições de Nossa Senhora sempre com os pequenos, crianças, né? acontecendo. pessoas que eram desacreditadas, né? Sim. Toda a questão, por exemplo, racial que existia nos Estados Unidos, foi uma mulher que começou uma revolução por causa de um lugar dentro de um ônibus, mas era uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha expressão nenhuma, que de repente começa a criar um movimento de revolução, vamos dizer assim, mas uma revolução que começa justamente com um pequeno. E essa força do coração, ela começa a ficar clara. Por quê? Porque o coração tem uma força que traz esta coragem. E esta coragem vai ultrapassando os medos, quebrando regras, e essas regras vão abrindo novas possibilidades de um novo mundo, sabe? Vai quebrando, ou seja, quando aquela mulher quebrou aquela regra que só tinha, vamos dizer assim, ônibus para branco e ônibus para negro, quando aquela mulher, na sua pequenez do nada, se levanta, começa um ato de revolução. Né? Então, é uma coisa extraordinária que vai acontecendo. Então, nós temos de um lado, então, os elfos, que começam, e aqueles elfos que encontram a sabedoria, simplesmente por sabedoria, você vai ver que são elfos que vão decair, né? E aqueles elfos que encontram uma sabedoria iluminada vão ser os grandes homens. Né? E isso, se a gente olhar para a questão angelical, né? E, como eu disse, a interpretação aqui pode ser muito variada, porque o Tolkien não queria justamente fechar as coisas, mas se você olhar, vamos dizer assim, os elfos como, por exemplo, como anjos, vocês vão ver os anjos caídos, né? Os que caem, e aqueles que estão diante da presença do Senhor. Ambos com uma capacidade intelectual intuitiva muito grande. Porém, como fizeram isso se iluminar? Mas o coração é uma força. E aí nós percebemos este caminho sendo justamente tecido aí com os pés peludos.
Vou pegar esse gancho que o padre falou sobre a simplicidade, né? Esses dias a gente estava fazendo adoração em casa e Deus deu a palavra da luta de Davi com Golias. E Davi se levanta num momento onde ele ainda era pequeno, de bela aparência, né? Descreditado dos outros, colocam lá a armadura nele, não consegue nem andar com o peso daquela arma. E aí ele entende que as armas com que ele tem que lutar são as armas de pastor, que ele já estava acostumado, e, aliás, armas de criança, né? Pega o seu bornal, enche com as suas pedrinhas, e ele se apresenta diante de uma luta que não tem lógica, não tem comparação, a força de Davi versus o tamanho e a força de Golias, e ele lá com as armas da simplicidade taca aquela pedrinha que acerta em cheio a cabeça. Né? Para dizer, é como se fosse simplicidade versus intelecto, né? Então, coração de menino, simplicidade e confiança de menino, de criança, versus um homem grande, gigante, que mira exatamente na fronte, né? E dentro dessa dinâmica, assim, me recorda muito essa analogia entre Davi e Golias e a vida no espírito que Deus propõe a Nicodemos. Quando Nicodemos é um homem intelectual, notável entre os judeus, de repente, no diálogo com Jesus, Jesus diz para ele que ele tem que nascer de novo. Que ele tem que pegar toda aquela grandeza intelectual e fazer aquilo virar criança. Ele, inclusive, tem dificuldade de entender isso, né? Como é que vai fazer um homem já sendo velho entrar de novo na barriga da mãe? E Jesus repete que só é possível para quem abraça uma infância espiritual e aceita nascer de novo. E aí a vida no espírito, o resultado disso, ele fala, então, acontece que, né, o vento sopra onde quer, você ouve o seu ruído, e você não sabe de onde vem nem para onde vai. E o vento não tem muita regra, né? Você não sabe de onde vem o vento, né? E você até consegue, às vezes, prever alguma coisa, supor alguma coisa, mas o vento ele é completamente improvável. Ele pode mudar a sua rota e pode nos desorientar, né? E na dinâmica do espírito é exatamente isso. Ele pega toda a nossa capacidade lógica, racional, de estrutura, de enquadramento, de formatação, e ele diz assim, olha, se você quiser viver no espírito, você pega toda essa grandeza, faz nascer de novo numa vida de infância, de simplicidade, e agora você deixa que eu conduza. Quando lá no finalzinho do Evangelho de São João, Pedro está naquele discurso, né? Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Jesus disse para ele, olha, quando você era mais jovem, quando você ainda não tinha experiência na vida espiritual, você fazia o que você queria. Agora, quando você amadurecer, quando você entender o que significa mesmo viver no espírito, você vai ver que o outro, né, é o próprio Deus quem vai te conduzir e te levar, inclusive, para lugares onde você não quer, né? Então, esse versus entre por um lado, uma infância espiritual que me conduz, por outro lado, uma maturidade espiritual que me conduz. É como se houvesse essa ligação, né? Que aquele que se torna pequeno, na verdade, ele é o que cresceu. Sim. Ele é o que é grande diante da vida espiritual. E o segredo está exatamente nessa simplicidade, né? Os pés peludos, que aparentemente são os menores, eles se tornam os grandes protagonistas, né? Sim, e aí, quando você também olha, por exemplo, para a vida dos santos, vai perceber muito isso claro, né? O que São Francisco queria? Ser pobre, viver como os pobres. Ele faz isso e começa a criar uma revolução. Mas como que é essa revolução que ele cria, né? Tem essa imagem muito forte que justamente o Papa via um mendigo que sustentava a igreja, né? E quando ele entra justamente no Vaticano para pedir autorização, o Papa reconhece em Francisco esse mendigo que sustenta a igreja que naquele tempo vivia um certo poderio, uma certa riqueza, ele sem dizer uma palavra, sem se tornar grande, sem questionar, mas simplesmente sendo aquilo que o coração dele impulsionava, ele começa uma revolução que dura até hoje, né? Nós falamos assim, até hoje pessoas se sentem chamadas a ver... A vida de Francisco. Só de ver a vida de Francisco se sentem chamadas até hoje. E tantas religiões, né? Porque não só para os católicos, né? Isso, a revista Forbes, por exemplo, elegeu ele como a maior personalidade dos últimos 1000 anos. Uau! Ou seja, elegeu... Tão pequeno e tão grande, né? Uma pessoa religiosa, né?
com uma personalidade, não tem quem não veja em Madre Teresa de Calcutá um Sim. exemplo. Mas que Legal. intelectualidade? O que ela traz? Quais são o que é o extraordinário? Olha que a igreja, estou falando da igreja, ela é muito bonita, porque nós temos doutores que são de um conhecimento e uma capacidade incrível. Tem para todos aqui dentro. Mas vocês também vão ver doutores com aqueles que também fazem, de certa forma, a sua vida intelectual ajoelhados. Como alguém que busca justamente na relação com Deus. Né? É revelação de pequeninos, né? Quando diz a palavra, né? Aos pequeninos são vai ser revelados. escondido aos sábios, mas vai ser revelado aos pequenos. Aos sábios né? desse mundo, mas aos pequenos na vida espiritual. E aí, quando eu penso nessa dinâmica, o que ela vai falar conosco? Tem muitas inspirações que estão no nosso coração que precisa romper regras. Ori, alabassore, canterere, receba! E que a gente possa ver essas inspirações. Né? Quantas delas, né? Dou um exemplo, né, que me tocou. Né? Uma senhora, ela deve ter os seus quase 80 anos, ela falou assim, o Papa Francisco falou que a gente precisa fazer alguma coisa fora da igreja. E o que ela fez? Ela decidiu descer do prédio dela e rezar o terço na praça, em frente ao prédio. Fez isso sozinha. Quando passou um tempo, começou a juntar pessoas. E ela começou a ter um grupo aí de 15, 20 senhoras que passaram a rezar com ela. Que bonitinho. Na praça. Na praça. Uau! Todas rezavam em casa, mas passaram agora a rezar e a fazer a experiência Igreja de em fé. saída. Experiência de igreja, né? Mas de por estar quê? junto. Era bonito quando ela dizia assim, porque você as olha... pés peludas. Rezando o terço na praça. Você olha assim, mas meu Deus, como que vai participar? O que vai fazer, né? Que lindo. E aí ela teve essa intuição no coração e fez. E quando ela fez, produziu os frutos. E o que era bonito não era só as pessoas que ela estava juntando ali, é que o coração dela tinha uma alegria. É como se ela encontrasse dentro dela aquela naturalidade de ser o que ela é. E que pudesse expressar aquela naturalidade para os outros. Mas isso nasceu de algo que estava ali naquele coração. Então, o que nós precisamos perceber? Às vezes, que a nosso intelecto não se liga ao coração. Quando ele se torna insensível à presença de Deus, aquela palavra, lembra também da última vez que nós falávamos, daquela palavra justamente que quebra os nossos medos. E ela vai fazer isso, vai romper então as regras para encontrar então um outro lugar, um outro encanto. E a partir de agora nós vamos ver alguém que começa a se conectar com várias realidades. Começa a ser... Porque o coração, quando ele começa a ser simples e a ser pequeno, ele começa a se conectar com todo mundo. É triste quando a gente vai vendo os corações que passam, só ficam aqui na cabeça e você vai perceber que eles começam a não conectar com os outros. Eles têm as suas regras, as suas inspirações, a sua forma de pensar. Então, E que são só suas, né? e que por isso não se conecta com o outro. Sim. Então, padre, tanto faz, então não importam mais as regras. Não, as regras têm que existir. É disso que eu ia perguntar também. Qual que é o equilíbrio aí? Porque às vezes também uma pessoa que é mais rebelde tá ouvindo isso aqui... O padre tá dizendo pra Já romper. chuta o balde. Até que enfim alguém percebeu que é isso mesmo, Alguém a gente me tem que entende. fazer, né, acontecer e tal, né? Mas eu também acredito, Cristo, né, que nem o exemplo que o senhor deu do sábado, né? Ele veio contestando, mas ele também obediente, né? Diz a palavra que ele foi obediente até a morte, né? A morte de cruz, sempre obedeceu ao Pai e ao mesmo tempo também com as regras daquele tempo, Jesus contestava. Então, qual que é o equilíbrio aí para a gente também não sair se rebelando e entender que também a obediência faz parte desse caminho, né? Justamente, porque aquele que se torna assim de coração, ele produz frutos. E se há alguma autoridade sobre ele, que tem competência, vamos dizer assim, para falar com ele, ele também, ao mesmo tempo, obediente a essa autoridade. Entendi. Você vai ver, por exemplo, isso na vida de São Padre Pio, que muitas vezes extrapolava naquilo que eram os momentos de confissão, no atendimento das pessoas, que muitas vezes foi questionado. O que ele fez diante do questionamento das autoridades? Ele se recolheu. Obedeceu, né? Ele obedeceu. Então, há uma lógica assim. Você deve estar disposto, se há uma intuição, a ultrapassar aquilo que são os limites. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem um amor e uma fidelidade
aquilo que Deus te deu como autoridade. Porque nem Deus rompeu com as autoridades. Uau. É muito forte isso, porque quando você vê Deus pedindo autorização aos grandes profetas para que pudessem destruir Sodoma, pedir autorização a Abraão, falar Autorização com a Moisés. Maria para Jesus nascer. Então você vê Deus que ele respeita a autoridade. Então não é tipo, eu extrapolo a regra, a autoridade aparece e eu estou nem aí para a autoridade. Não, pelo contrário, porque o coração é pequeno, ele também sabe reconhecer se ele erra. Ele não tem medo de errar. Ele perde o medo de errar porque o objetivo dele não é simplesmente o sucesso. O objetivo dele é deixar que a intuição que está dentro do coração dele possa acontecer. E ele também não tem medo de voltar atrás daquilo que ele pode ser não uma intuição de Deus, mas uma intuição dele. Ele só tem um único temor: não fazer aquilo que Deus lhe pede. Então ele está disposto a voltar. Uau. Então é um jogo de relacionamento. De discernimento, né, pai? Voltamos ao discernimento. Sim, a base, né? E aí, por exemplo, quando nós vemos esta senhora, ela extrapolou uma regra, vamos dizer assim, daquilo que seria o normal de convivência. Quando nós vemos a evangelização que muitas vezes realizamos, ela pode extrapolar aquilo que é uma regra de, vamos dizer assim, de segurança. Mas, ao prudência mesmo prudência humana. Então, a gente rompe com essa prudência, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando nós rompemos, nós percebemos que há uma certa confiabilidade. E os frutos testificam, né? E uma segurança, no fundo, né? Eu falo que hoje na igreja nossa, né, que fica aberta 24 horas, os maiores seguranças, né, que estão são os moradores de rua. Eles me protegem lá, protegem o lugar, falam: aqui ninguém vai fazer nada, padre. Mas são eles. Sim. Né? Os que mais poderiam estar lá fazendo alguma coisa, né? A igreja fica 24 horas aberta, são os primeiros a manter a segurança. Sim. Porque nasce desses improváveis, desse coração. Sim. Acho que a gente podia orar nesse sentido, né? Eu acho que é tão necessário, principalmente, padre, enquanto o senhor dizia sobre isso, né? Eu sinto que a nossa geração, ela é muito ferida nisso, sabe? Da identidade, do natural, do coração, das intuições, ferida com a autoridade, né? Quantos de nós somos feridos com a autoridade, né? E por isso que, às vezes, a gente não consegue nem fazer a intuição do coração e nem obedecer. Eu lembro de Santa Faustina e peço a intercessão dela nesse momento, né? Ela tão intuitiva e tão obediente, né? Ao mesmo tempo que ela seguiu o coração, também muito obediente à Madre Superiora, né? E aquilo que Jesus ia colocando também no coração da Madre, da autoridade, né? Então nós podemos pedir essa graça ao Senhor sobre cada um de nós. Você que está assistindo agora, recebe essa graça, Senhor, né? Que o Espírito Santo de Deus desça sobre você nesse momento. Ele que é derramado sem medida, diz a palavra de Deus. Por isso, vem, Senhor, no nosso coração e devolve-nos a nós mesmos. Devolve a essência, Senhor, daquilo que nós somos, o natural, o desejo de conviver, o desejo de comunidade, o desejo da amizade. Quantos feridos com amizade, confiança, o amor aos irmãos. Nós pedimos, Senhor, restaura a rede de pesca da Tua igreja, que somos nós. Restaura os laços entre nós, Senhor. Nós pedimos essa graça. Dá, Senhor, essa graça da obediência, Senhor, mas também da ousadia de ouvir o coração. Nós pedimos essa graça, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde de todo mal e nos dê toda graça. E que você abra o coração, porque Deus tem feito tanta graça, Deus quer fazer cada vez mais. Por isso nós vamos receber a bênção do Padre. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre os vossos filhos. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço a todos.